Olá, meu amigo, boa noite. Que bom ter você aqui mais uma vez para mais um encontro que temos especial aqui, em mais uma noite que temos nosso curso bíblico online inteiramente grátis, com você aqui podendo estudar a palavra de Deus. E hoje chegamos à quinta lição. Se porventura está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo e não se preocupe, você pode pegar as outras 4 lições e estudar logo após essa lição de hoje. Temos aqui no Facebook, temos no Instagram, temos no YouTube, daqui a pouquinho eu dou os canais, tem no Spotify também, então você pode nos acompanhar em várias plataformas e mesmo para quem já perdeu os outros episódios, pode nos acompanhar logo em seguida e maratonar aí vendo os outros episódios, tá ok? Eu quero então, nesse momento, começar aqui já compartilhando o link dessa transmissão com os meus amigos. Eu sei que você pode fazer a mesma coisa aí também, você que já está chegando, você que está aí se envolvendo com a gente aí, seja muito bem-vindo. Vai chegando e vai compartilhando com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Eu estou fazendo isso aqui agora, eu estou compartilhando aqui nesse momento com os meus amigos, nas minhas linhas de transmissão, estou compartilhando aqui para os meus amigos lá no WhatsApp, estou compartilhando com o máximo de pessoas que eu conseguir, então eu vou pedir para que você faça a mesma coisa aí onde você está, compartilhe aí no seu Facebook mesmo, tem um botãozinho compartilhar, você pode ir compartilhando, mas pode também compartilhar lá no WhatsApp, copiando o link e então enviando para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu estou fazendo isso aqui, tá vendo aqui, ó, meu WhatsApp já está aberto aqui, já estou fazendo isso, compartilhando com as pessoas, e o pedido é que você faça a mesma coisa aí também de onde você está acompanhando, tá ok? Quero já aproveitar para deixar o meu abraço especial para as minhas igrejas que sempre nos acompanham, sempre compartilham, mandar um abraço aí para a nossa igreja sede do distrito, que é a igreja do Mutirão. Mandar um abraço especial também lá para a igreja do Jatobá, que sempre tem uma galera forte aí nos acompanhando, que tem também enviado e tem trazido alguns amigos para cá também. Então um abraço para a igreja do Jatobá, um abraço especial lá para a igreja do Água Azul, que é uma igreja, apesar de pequena, uma igreja poderosa, uma igreja que funciona tudo, uma igreja abençoada. Mandar um abraço também para a comunidade Sentir Mais. Comunidade Sentir Mais, que é uma comunidade que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem um projeto especial para alcançar um público específico, um público especial. Eu já compartilhei aqui em todos os meus links e o pedido especial é que você, aonde você está aí, faça a mesma coisa, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, com o máximo de pessoas que você puder. Já vi que tem algumas pessoas que já chegaram aí, vai chegando e vai deixando seu comentário, vai deixando de onde você está assistindo. É importante que a gente interaja, converse aqui um pouquinho, deixe um pedido de oração se assim você quiser, tá bom? Já vi aqui que a Elaine, sempre a primeira a entrar, a Elaine já está aí. Elaine Braga, um grande abraço para você, sua família, o pessoal que acompanha aí da sua casa também. O pedido especial então pega tudo que você precisa pegar nesses próximos minutos que nós temos aí, ainda temos 6 minutos daqui até dar 8 horas da noite, ainda não vamos começar pontualmente o estudo às 8 horas com uma oração aqui. Esse é o tempinho que você tem de reunir todo mundo, o máximo de pessoas que você puder, você voltar lá no WhatsApp, se receber o link e mandar para os amigos, compartilhar aqui também, tem como você criar uma sala de vídeo para acompanhar só com seus amigos aqui, tem como compartilhar, tem um botãozinho compartilhar, que você pode compartilhar, quem passar ali pela tua linha do tempo, pelo seu feed, vai assistir também esse nosso curso bíblico online, que hoje já está na 5ª lição, tá bom? Além disso, é o tempo que você tem para pegar a sua Bíblia, tá bom? Não esqueça de pegar aí também caneta para anotar tudo e o seu caderninho de anotações. A Priscila, que estava aqui ontem com a gente, ela até disse assim: pastor, eu até comprei um caderninho novo para eu anotar tudo aqui. Então, quem já está engajado aqui no curso já sabe como é que funciona, mas você que está chegando aqui hoje, já estou dizendo aqui, você pega aí seu caderno, pega aí a sua Bíblia, pega a sua caneta e vai anotando, não perde nada do que vamos ter hoje na nossa 5ª lição. E o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre o dinheiro. Parece 2 coisas que não falam muito uma com a outra, você vai entender como que nós vamos casar os 2 temas hoje, mas o que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre o dinheiro é o que nós vamos aprender aqui juntos, tá bom? Então não deixa de entrar aí com a gente. Deixa eu ver aqui, o Marcos Lívio, o Lívio já está aí lá de Oriximiná com a galera aí já, quem sabe do trabalho, se não está no trabalho, está em casa. Lívio, coloca aí, tô no trabalho, que senão eu mando um abraço pro pessoal do trabalho, manda aí para mim, Lívio.
Mas um prazer estar aqui com a gente de novo, Lívio. Priscila, já chegou aí, tá com um caderno novo aí hoje, Priscila? Coloque aí no comentário. Mas que legal poder receber vocês aí. Eu tô fazendo aqui então os últimos pedidos. Você tem mais 4 minutos para você ir se ajudando aí, se organizando aí na sua casa. Pega aí Bíblia, pega caneta, pega caderno para anotar tudo hoje. Lição número 5, que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre o dinheiro. Então vai pegando tudo aí. E é o tempo que você tem de sair daqui e lá no WhatsApp, se você receber o link aí, pega o link aqui, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, nas suas linhas de transmissão, para os seus amigos, grupo da família, o máximo de pessoas que puder para receber e ser alcançado com a palavra de Deus em mais uma lição, tá bom? Quem sabe quem não pegou até hoje nenhuma lição, você pensa assim, manda para essa pessoa já na 5ª lição, manda, porque vale a pena. Mesmo que ela pegue da 5ª lição para frente, ela pode maratonar os episódios anteriores. Inclusive fica aí um recado para você que não pegou os episódios anteriores, pode terminar aqui, maratonar e assistir aqui no nosso canal também, aqui no Facebook ou então em outras redes sociais, tá bom? Tem também o YouTube, tem o Instagram, tem o Spotify, que você pode acompanhar também o nosso curso, tá legal? Deixa eu ver quem mais já chegou aqui, quem mais já chegou comentando. O Livro está pedindo oração aí por uma família de amigos que em breve estarão se rebatizando, a Keila, o Magno e seus filhos. Então vamos orar aí pela Keila, pelo Magno, para essa galera aí e os filhos. O Livro está pedindo aí. E o Livro está dizendo, não, hoje eu estou em casa. Então um abraço aí para a galera aí do Livro que está em casa. Tô vendo que tem uma galera que saiu, foi lá no WhatsApp. É o tempinho mesmo, tá bom? Faltam 3 minutos. E a Priscila está dizendo, hoje eu estou assim, estou aqui com o caderno, tudo anotadinho já, só esperando as anotações de hoje. A Berenice, que é a minha sogra, tá aí dizendo que tá assistindo. Quando ela tá no plantão não dá para parar para assistir, né? Pois ela tá às vezes no trabalho, mas quando tá, seja muito bem-vindo, minha sogra. Muito bom ter a senhora aqui. A Vanice já chegou aí também, dando boa noite para você também, Vanice. Então vai chegando. Deixa eu só dar uma limpezinha aqui no meu óculos para eu não falhar aqui na hora da leitura. Pronto, agora sim. Então, Vanice, quem já chegou aí, vem chegando, vai dando boa noite, coloca de onde está assistindo, se tem algum pedido de oração, coloca para a gente mencionar daqui a pouquinho em oração, mas vai interagindo, dizendo quem é você, de onde está assistindo, que é importante. Estou olhando para o lado aqui que o meu computador fica aqui do lado e os comentários de vocês aparecem logo aqui, tá bom? Então, vai chegando, vai compartilhando com os amigos, tem um botãozinho aqui, porque é importante o máximo de pessoas acompanhando. É bom, só para você não se sentir sozinho aqui, que está acompanhando, nós já tivemos até aqui, nas nossas 4 primeiras noites de estudos, mais de 1.270 visualizações em nossos vídeos aqui, em nosso curso bíblico. Mais de 1.270 visualizações, uma média aí de 320 pessoas acompanhando por noite. E você é uma delas, parabéns. Que Deus continue falando ao seu coração, que você continue aprendendo mais sobre a Bíblia. Daqui a pouquinho eu tenho um abraço especial para mandar para um grupo que tem nos acompanhado. Tem também trazer aqui os dados de quantas pessoas têm nos assistido. Já falei aqui mais ou menos uma prévia, mas vou trazer mais. E daqui a pouquinho começa mesmo o curso, a lição número 5, com o tema, o que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre o dinheiro. Daqui a pouquinho começamos com uma oração, tá bom? Faltando 1 minuto então, a Priscila tá dizendo que a mãe dela ainda está compartilhando, a irmã Fátima. Então, Fátima, vai compartilhando aí com a galera, pessoal lá de Recife, pessoal aqui de Altamira, vai compartilhando aí. Eu sei que tem uma turma que nos acompanha do Brasil inteiro, especialmente aqui de Altamira. Então, vai mandando para os amigos, vai compartilhando, que é importante. Quanto mais pessoas conhecerem da palavra de Deus, melhor é, tá bom? Então, tem mais gente chegando aí. Daqui a pouquinho, falta 1 minutinho para a gente fazer a nossa oração inicial. Se quiser colocar aí seu pedido de oração, pode colocar seu pedido de oração. Já preparou sua Bíblia, caderno, caneta, trouxe todo mundo, chamou todo mundo para a sala. Essa é a ideia. É importante estarmos juntos, todos juntos, acompanhando esse tema de hoje. Ó, minhas anotações já estão aqui no papel, tá tudo pronto e vai valer a pena o tema de hoje. Quero só, antes da oração, já está dando aqui nosso horário das 8 horas, antes da oração, quero só mencionar 2 coisas. Para esse fim de semana, nós vamos ter aí as nossas séries do sábado pela manhã e sábado à tarde, dando sequência normalmente. A série pela manhã, Comunidade de Amor, nesse fim de semana promete. Nós vamos falar aqui estratégias de como fazer com que novos membros na fé permaneçam na igreja. Nós vamos falar sobre isso às 9h30 da manhã, neste sábado, e às 6h30 da tarde. No finalzinho da tarde de sábado, nós temos a série Fé em Xeque, com o último episódio, o 6º episódio, perdão, falando
sobre igreja. Quem é que precisa dela? Nós vamos ver. Precisamos mesmo de igreja para ter fé em Jesus? Eu posso ser um desigrejado e continuar exercendo a minha fé? Como é que que importância tem a igreja nesse processo todo? Nós vamos ver nesse sábado às 6h30 na série Fé em Cheque. Já estou dando um recado aí para você, tá bom? Então todo mundo já chegou aí. Deixa eu só ver aqui agora quem mais colocou o pedido. O Lívio fez o pedido aqui. Então vamos orar aí pelo Magno, pela Keila, pelos filhos, tá bom? Um abraço aí pro Lívio dizendo, vou precisar sair, mas quando eu voltar eu assisto. Assista mesmo aí, vai ficar on demand, à sua disposição, sob a sua demanda. Quando você quiser, pode voltar e colocar aí. Então, pedido aí antes da oração, compartilha. Tem um botãozinho para compartilhar. Compartilhe. E aí agora, do jeito que você está, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Querido Pai, obrigado por chegarmos aqui em mais um momento especial de estudo da Tua Palavra. Nós queremos te pedir, bom Pai, que assim como nas outras noites, em que o Senhor falou de maneira forte e poderosa, da forma que o Senhor tocou no nosso coração, que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor toque o nosso coração, fale mais uma vez a ponto de acalmar aquele coração que está desesperado, mas sobretudo de nos ensinar muito daquilo que ainda não sabemos, ou de relembrar aquilo que um dia já aprendemos. Fica conosco, nos ensina diretamente da Tua Palavra, é o que queremos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu então reforçar o desafio que temos aqui a cada semana, a cada dia. O desafio é que a gente nunca fale nada fora desse livro aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, nós vimos isso aqui na primeira lição, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, foi o tema. Então nosso desafio desde então, se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, tá o desafio, você pode sair da live na hora e nunca mais voltar. Se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, você pode colocar no comentário aí, inclusive, dizendo assim, pastor, está fora da Bíblia. Você está inventando isso aí não tem na Bíblia. Então te desafio, eu não quero aqui, não tenho a intenção de falar mal contra qualquer religião ou contra qualquer igreja. A minha intenção é levar o que a Bíblia mostra para você aí a cada noite nesse curso bíblico online, que é inteiramente grátis, a gente não está cobrando nada por isso, e serão 15 noites, já estamos hoje na 5ª noite, temos ainda mais 10 além dessa. São 15 noites onde estaremos juntos estudando a Palavra de Deus. Temos um encontro marcado aqui todas as noites, às 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado especial para estar sempre aqui, se você ainda não veio, tá bom? Então, os últimos recados antes de irmos para a lição. Primeira coisa é sobre a quantidade de pessoas. É incrível a quantidade de pessoas que têm nos acompanhado. Nós temos visto aqui que o nosso primeiro episódio até aqui, como ele fica disponível em várias plataformas, como YouTube, Instagram, o Spotify e aqui no Facebook, nós já tivemos mais de 490 acessos a essa primeira lição, onde falamos sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. A segunda lição já teve mais de 310 acessos, a terceira lição teve mais de 227 acessos e a lição de ontem já ultrapassou 245 acessos. No total, mais de 1.270 acessos até hoje em nossas lições. Você é uma dessas pessoas, uma média de 320 pessoas a cada noite aqui nos acompanhando em cada lição. Então você que está aí, não se sinta sozinho, você tem mais pessoas também acompanhando esse curso bíblico online aqui. Eu quero deixar um abraço especial que a Fabiana Santos nos pediu para mandar um abraço especial para a família Santos Guimarães. Essa família Santos Guimarães nos acompanha lá na comunidade São José 1, no Rio Arapiuns. Então um abraço para vocês aí que colocaram a internet no ponto para nos assistir aqui no curso bíblico online. Um abraço para vocês da comunidade São José 1, no Rio Arapiuns, em especial para a família Santos Guimarães. Compartilhem aí com os amigos, compartilhem com as pessoas aí pertinho de vocês, com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Hoje nós teremos um tema que vai ser uma espécie de um 2 em 1. O tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre, primeiro, o que Jesus ensinou sobre o perdão e o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. O pedido é que você compartilhe com os amigos. Tem um botãozinho aí para você compartilhar, tá bom? Aqui no Facebook, você pode copiar o link e mandar nos seus grupos de WhatsApp também, para mais pessoas assistirem. Se você chegou aí agora, eu quero repetir uma mensagem que eu estou dando desde o início que eu cheguei aqui. Olha só, você pode não ter pegado os 4 primeiros episódios, hoje é o 5º. Mas para você que não acompanhou os 4 primeiros, você pode maratonar terminando esse aqui, espera terminar isso, você volta lá, terminando esse, você volta lá e acompanha o episódio 1, 2, 3, 4, aqui no Facebook, no meu Facebook, ou você pode também acompanhar lá no YouTube, que é o canal Viver e Aguardar, anota aí no seu caderninho, tá bom? Se você não pegou o caderninho ainda, é a dica que eu dou para você, pega um caderninho para anotar, uma folha em branco, uma caneta, pega aí também,
As minhas já estão aqui, claro que eu não vou poder anotar porque eu vou dar a aula, tá bom? Mas pega a Bíblia, sobretudo, para você conferir se na sua Bíblia diz a mesma coisa que eu estou lendo, que eu estou falando aqui, tá bom? Então você pode acompanhar também, anota aí no canal Viver e Aguardar, aqui no meu Facebook, você pode também acompanhar lá no meu Instagram, no IGTV, que é o @PRJVictor. Então no YouTube, canal Viver e Aguardar, no Instagram, @PRJVictor, você pode me seguir lá e acompanhar. Ou então no Spotify, onde nós temos o podcast do pastor, tem lá também disponível para você estar nos acompanhando também os episódios que você já perdeu, tá bom? O último recado que eu quero dar para você é que terminando essa série do curso bíblico online, nós teremos batismo, seja você aonde você estiver. Se você está acompanhando lá no Rio Arapiuns, se está acompanhando em Manaus, se está acompanhando em Belém, se está acompanhando no Recife, se você está acompanhando lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Raposo, não importa onde você está nos acompanhando agora, nós podemos marcar aí o seu batismo aonde você estiver. Claro, eu estou aqui em Altamira, eu não vou poder batizar você aí em qualquer outra cidade. O pastor daí vai ter o privilégio, procure uma igreja adventista ou procure algum irmão da igreja adventista e diga assim, eu quero marcar o meu batismo quando eu terminar aqui o meu curso bíblico. O curso bíblico vai acabar no dia 26, que é um domingo. Começamos no domingo, então são 15 noites, vão terminar no domingo também, no dia 26. E no dia 27, aqui especialmente para Altamira, nós teremos uma festa de batismo. Claro que dentro das condições sanitárias possíveis, 10 pessoas apenas ali na igreja, mas vamos fazer uma transmissão ao vivo do dia do batismo, do seu batismo. Então, se eu estou falando para alguém que está no processo aí já de tomada de decisão, ou mesmo aqueles que não estão no processo de tomada de decisão, mas estão entendendo que a palavra de Deus é importante, que a decisão você deve tomar de entregar sua vida para Jesus, marque já o seu batismo, me procure aqui, já manda no message para mim, pastor, eu quero ser batizado, coloca aqui no comentário, pastor, eu quero ser batizado, me procura lá no WhatsApp, lá no privado, ou no direct, lá no Instagram, me procure onde você puder, diz assim, pastor, eu quero ser batizado, ou aquela pessoa que te mandou o link para essa transmissão, diz assim, ó, marca o meu batismo para o dia 27, eu quero ser batizado também. Então já temos um encontro marcado, um dia marcado para o dia 27, terminando aqui no dia 26, dia 27 vai ser uma segunda-feira à noite, nós vamos ter um batismo, uma festa batismal, que vai marcar também o início da sua nova vida com Jesus, o seu batismo, eu vou ter o prazer de te batizar se você é aqui de Altamira, tá bom? Então, última vez que eu peço agora, antes da gente ir para o curso bíblico, que você compartilhe com os amigos, aí tem um botãozinho de compartilhar, vai compartilhando, eu vi que poucas pessoas compartilharam hoje, então vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Deixa eu ver aqui quem já entrou, quem já deu boa noite aqui, deixa eu ver aqui, ó, a Fátima está pedindo para orar, continuar orando pelo Osíris, tá bom? Pela irmã Selmi também, que está hospitalizada, e pelos jovens que estão desviados do caminho de Deus. A Helenice também está dando boa noite aí. Boa noite, Helenice, acompanhando lá de Raposos, Minas Gerais, tá bom? Boa noite para todos vocês. O Regilando chegou aí, dando boa noite também. Regilando, um grande abraço para você. Vai compartilhando, manda nos grupos de WhatsApp, porque agora sim nós vamos para o estudo dessa noite. Pega aí Bíblia, pega caderno, pega caneta, compartilhe, que agora nós vamos começar, tá bom? Vamos lá? Tá aqui já na tela. Deixa eu só abrir aqui para a gente já começar o nosso curso na nossa noite de hoje. O tema de hoje, já anota aí no seu caderno, já anota aí que o tema é o que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre o dinheiro, tá bom? Anota aí, que nós vamos começar a partir de agora. Deixa só o computador processar aqui. Agora sim, o que Jesus ensinou sobre o perdão e sobre o dinheiro. Vamos lá? Tá preparado? Já oramos, Deus já está convidado, Ele é o nosso convidado principal, Ele vai nos instruir hoje através do Espírito Santo, Ele vai falar de forma poderosa, eu espero que você esteja preparado para abrir juntos aí com a gente. Só espera o computador aqui, tá processando. Pronto, tá na tela. Para que espero que você esteja preparado para ouvir a voz de Deus falando com você agora. Vamos lá. A gente precisa começar entendendo que sobre esse tema, o primeiro tema que vamos estudar hoje, que é o tema do perdão, é um tema que Jesus constantemente falou e não só falou, como praticou. Jesus, certa vez, quando ele curava algumas pessoas, ele dizia assim, os teus pecados estão perdoados. Ele não só dava a cura física, mas dava a cura espiritual. Muita gente carregava culpa no seu coração. Jesus então aliviava esse sentimento de culpa de muita gente, dizendo assim, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Jesus também, quando esteve na cruz do Calvário, você se lembra muito bem, o que ele disse? Ele disse,
uma coisa incrível. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali maltratando a ele mesmo e disse assim: olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele dizia para aquelas pessoas o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo no sofrimento da cruz, ele dizia: Pai, perdoa. Então Jesus falou sobre perdão, e Jesus praticou o perdão. Agora vamos direto para perguntas hoje. Vamos lá? Primeira pergunta da noite: que oração fez Davi? Que oração Davi fez depois de haver pecado contra Deus? Que oração fez Davi? É a primeira pergunta. Salmo 32, versos 1 e 5. Anota aí, vou pegar minha Bíblia e dar o tempo de você colocar aí no seu caderninho a pergunta: que oração fez Davi? Se você não quiser anotar toda a pergunta, você pode só colocar assim: que oração fez Davi? E então colocar o texto bíblico, Salmo 32, versos 1 e 5. Não vamos ler do 1 ao 5. Lê o 1, depois o 5, tá bom? Que oração fez Davi? Salmo 32, versos 1 e 5. Eu vou abrir minha Bíblia aqui também para conferir. É claro, é importante, minha Bíblia já está aqui na minha mão. Salmo 32, versos 1 e 5. Que oração fez Davi? Vamos lá? Sua Bíblia já está aberta aí? Pega a sua Bíblia então. Se não pegou a Bíblia, corre lá e pega a Bíblia. É importante que você confira aí na sua Bíblia se é o mesmo que eu estou falando aqui, tá bom? Salmo 32, versos 1 e 5. A Bíblia diz o seguinte, vamos lá, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Verso 5 agora. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. Davi aqui agora, ele está expressando o quanto ele se sentia pecador, depois de haver cometido um erro contra Deus. Ele dizia: Senhor, eu preciso confessar o meu pecado. Feliz, bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado perdoado, sua iniquidade perdoada. Feliz é aquele que sente o perdão de Deus e é alcançado pelo perdão de Deus. Ele diz assim: eu confessei o meu pecado. Eu não mais ocultei a minha iniquidade. Ele está dizendo: ó, não mais escondi o meu pecado. Então a oração de Davi nos ensina que a gente não deve esconder o nosso pecado ou guardar no coração para que ninguém saiba, porque de Deus não tem como esconder nada. Ele sabe muito bem o que você tem feito. Ele conhece as tuas obras. Então o melhor caminho nisso tudo é que você confesse para Deus o seu pecado. Esse é o melhor caminho e a oração de Davi nos ensina isso. Que a gente deve confessar a Deus aquilo que eu cometi de errado, as minhas culpas, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados devem ser confessados para Deus. Outra pergunta: quem somente pode perdoar o pecador? Isso aqui é importante. Sabe por quê? Anota aí a pergunta: quem somente pode perdoar o pecador? É importante a gente perguntar isso aqui e ir para a Bíblia. Tem dois textos, ó, Salmo 130, os dois textos são Salmo 130, verso 4 e Marcos 2, verso 7. Quem somente pode perdoar o pecador? Por que é importante? Qual a importância dessa pergunta? É importante nós entendermos isso porque muitas vezes, em alguns círculos religiosos, você vai ver o líder religioso te incentivando a ir até ele e confessar o seu pecado para ele. E aqui é muito diferente do que a Bíblia diz: olha, confesse seus pecados uns aos outros. Confessar o pecado um ao outro é você dizer: olha, irmão, eu estou passando por essa luta aqui, ore por mim, me ajude em oração. Isso aí é legal. Mas não que o líder religioso tenha poder de você chegar para ele, confessar o pecado para ele e ele te perdoar o pecado, porque uma pessoa não pode perdoar o pecado de outro. Um pecador não pode perdoar o pecado de outro pecador. Eu, que sou pastor, não posso perdoar o seu pecado se você confessar para mim. Você pode até confessar para mim, mas eu não posso te perdoar. Um pastor, um presbítero, um mestre, um padre, ninguém pode perdoar o pecado de outro a não ser Deus. E isso não sou eu que estou falando, nós vamos ver na Bíblia aqui agora. Primeiro texto então, pergunta é: quem somente pode perdoar pecados? O primeiro texto está no Salmo 130, verso 4. Abre aí a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui também. Anota aí quem puder no comentário e anota também no seu caderno. Salmo 130, verso 4 é o primeiro texto que nós vamos ler. Salmo 130, verso 4, estou abrindo a minha Bíblia aqui, tá? Salmo 130, verso 4, a Bíblia diz o seguinte. Vamos lá? Quem puder pode acompanhar na tela ou então na sua Bíblia. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Se você olhar aí acima no Salmo 130, você vai ver que essa é uma oração desse salmista dizendo para Deus. Ele está dizendo para Deus:
Contigo, porém, está o perdão. Com Deus está o perdão. O perdão não está comigo, não está com um líder religioso. O perdão está com quem? Com Deus. Quem é o único que pode perdoar pecados? Deus. Uma outra confirmação a gente pode encontrar em Marcos 2, verso 7. Anota aí e acompanha, abre aí comigo. Marcos 2, verso 7. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui também. Marcos 2, verso 7, só para a gente confirmar quem é que pode perdoar pecados. Marcos, capítulo 2, verso 7. Já estou encontrando aqui, você já encontrou aí também? Quem já encontrou, diga amém aí na sua casa. Amém. Marcos 2, verso 7. A Bíblia nos diz o seguinte: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Veja, a cena que está acontecendo aqui agora, só para que você entenda, é quando Jesus cura um paralítico lá em Cafarnaum, uma região ali bem próxima de onde Jesus morava. Jesus, quando cura um paralítico ali, ele fala assim: olha, eu estou curando você, mas vai, porque os teus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos olharam para aquilo e falaram assim: como é que ele está dizendo que pode perdoar pecado de alguém? E era Jesus, né? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Só que eles não entendiam que Jesus também é Deus. O Deus em carne estava ali diante deles, eles não tinham reconhecido isso. Eles estavam dizendo que quem pode perdoar pecados é só Deus, só que Jesus também é Deus. Então consiga entender aqui agora a ideia da mensagem. O único que pode perdoar pecados, quem é? Coloca aí no comentário para mim, quem é que pode perdoar pecados? Se não, Deus. Somente Ele e mais ninguém. Só Deus pode perdoar pecados, ok? Então, a gente precisa entender que lá no céu, como nós lemos aqui agora, quem é que pode perdoar pecados é Deus. Lá no céu nós temos Jesus como nosso advogado no santuário celestial. Hoje o papel de Jesus lá no céu é de sumo sacerdote. A gente pode entrar em mais detalhes num outro estudo sobre isso aqui, onde vamos estudar sobre o santuário, mas para que você entenda já basicamente, o papel do sumo sacerdote era interceder pelo povo diante de Deus. O papel dele era ser o advogado do povo diante de Deus. Ele chegava para Deus e dizia assim: Senhor, o povo pecou, mas ele está aqui arrependido, pediu perdão, o João Vitor está aqui, perdoa o pecado dele. Esse era o papel do sumo sacerdote no santuário aqui da terra. E hoje lá no santuário do céu, o nosso sumo sacerdote é Jesus, ele é o nosso advogado. Ele chega diante do Pai e fala assim: o João Vitor não merece o perdão. Ninguém na verdade merece, mas eu morri no lugar do João Vitor. Então, tá aqui, marca nas mãos e nos pés. Eu paguei o preço, eu morri no lugar dele. Como já estudamos aqui na segunda lição. Se você não pegou a segunda lição, pode voltar e maratonar aqui e assistir essa segunda lição, onde falamos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, se Jesus já pagou o preço, hoje ele vai lá diante do Pai e diz assim: Pai, perdoa o João Vitor. Ele é o nosso advogado, ele nos defende diante do Pai. Então, quem é que pode perdoar pecados? Quem é que faz o papel entre nós e Deus? O único mediador entre nós e Deus, segundo a Bíblia, é Jesus. Não existe nenhum ser humano ou nenhum santo, podemos dizer assim, como muitos dizem assim: São José, São Pedro, São Bartolomeu, São Judas Tadeu vai interceder por mim, Santa Maria. Nada disso tem o papel entre nós e Deus. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. É Ele que leva as nossas orações, leva os nossos pedidos e leva o nosso pedido de perdão diante do Pai, porque Ele é o nosso advogado, o único mediador entre Deus e o homem. Ok? Isso segundo a Bíblia. Vamos lá, mais uma pergunta agora. Bom, muita gente pode dizer assim, já ouviu a seguinte expressão? Deixa eu só chegar para o lado para não atrapalhar você aqui de acompanhar a pergunta. Já viu que tem muita gente que diz assim, quando pede perdão para ele, diz assim: me perdoa. Aí ele diz assim: não, quem perdoa é Deus. Já ouviu isso? Se você já ouviu isso, pastor? Já ouvi. Quem perdoa é Deus. Eu não, quem perdoa é Deus. Peraí. Só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? E aí, o que você acha? Sem ler na Bíblia agora. Coloca aí no comentário. Se você já ouviu essa expressão, a pergunta agora é: só Jesus perdoa? Só quem perdoa é Deus? Ou o ser humano também pode perdoar? O que você acha? Ser humano também pode perdoar? Sim ou não? Coloca aí no comentário para mim. Isso, vai lá. Agora sim, anota aí, a pergunta é essa: só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Os textos são, anota aí, são dois: João 20, 23 e Efésios 4, 32. João 20, 23, Efésios 4, 32. Só Deus perdoa, só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Quem perdoa é Deus? Eu não perdoo ninguém? Vamos lá.
João 20, 23, Efésios 4, 32. Eu vou abrir minha Bíblia aqui também, ó. Pegou a sua aí? Anota no caderno, anota aí nos comentários, pega a sua Bíblia e confira aí. João 20, 23. Estou encontrando aqui já o texto. Amém, já encontrei. João 20, 23, a Bíblia nos diz o seguinte: Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhos retiverdes, são retidos. Olha só, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhos retiverdes, são retidos. O que está dizendo aqui esse texto? Ele está dizendo assim, como nós falamos ontem sobre oração, lembra que nós falamos sobre oração? Então, quando Jesus ensina a orar, ele diz assim, ó, se você perdoa o seu próximo, Deus te perdoa. Se você não perdoa o próximo, Deus não te perdoa. Se você retém perdão, o seu perdão lá do céu também vai ser retido. Então a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que é plenamente possível o ser humano perdoar. Porque enquanto você não perdoa, Deus também não te perdoa. Se você perdoa muito, Deus te perdoa muito. Se você perdoa pouco o seu próximo, Deus te perdoa pouco. Se você não perdoa nada o seu próximo, Deus não te perdoa em nada dos seus pecados. Então, a pergunta era, voltando na pergunta, a pergunta era, só Jesus perdoa ou o ser humano também tem que perdoar? Sim, o ser humano também tem que perdoar, porque aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Deu para compreender? Sim ou não? João 20, 23, esse é o primeiro texto. O segundo está em Efésios 4, verso 32. Efésios 4, 32, vou abrir minha Bíblia aqui, dá o tempo de você abrir a sua aí também. Efésios 4, 32, vai lá, pega a sua Bíblia. Efésios 4, 32, já encontrei aqui, e já vou ler o texto está aí na tela, quem quiser acompanhar na tela, ou na sua Bíblia, fica à vontade, anota aí, e o texto diz o seguinte, Efésios 4, 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, se você tinha isso como lema de vida, quem perdoa é Deus, eu não te perdoo não, quem perdoa é Deus, você está extremamente errado. Até aqui você não sabia, mas agora você já sabe, a Bíblia te mostrou que você também deve perdoar. Não é só Deus que perdoa, não. Existem duas esferas do perdão. O perdão de Deus para com o ser humano e de humano para com o humano. Você tem que perdoar o seu próximo que pisou na bola contigo, que pisou no teu calo, que errou contigo. Tem que perdoar mesmo. Está dizendo aqui, ó. Cadê? Perdoar, aqui, ó. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a gente tem que perdoar como Deus nos perdoou, tem que perdoar também o nosso próximo. Ficou clara a mensagem aí? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Próxima pergunta. O que é necessário? Está aqui, deixa eu colocar na tela. O que é necessário, segundo a Bíblia, para alcançar a remissão dos pecados, para alcançar o perdão dos seus pecados? O que é necessário? Qual a condição para que o meu pecado seja perdoado, para eu alcançar a remissão dos pecados? O texto é Atos 2,38, e eu vou ler um outro texto que não está aqui, que é Mateus 6, verso 12. Você pode anotar esse aí também, tá bom? Então a pergunta é, anota aí bem devagar para você, o que é necessário, segundo a Bíblia, para alcançar o perdão ou a remissão dos pecados? O que é necessário, segundo a Bíblia, para alcançar a remissão dos pecados? Atos 2,38 é o primeiro texto, depois Mateus 6,12. Atos 2,38, estou abrindo a minha Bíblia aqui. Atos 2,38. O que é necessário para alcançar a remissão dos meus pecados? Para eu ser perdoado por Deus? Atos 2,38. Olha só, vê se isso não tem a ver lá com o dia 27, o dia do seu batismo. Olha só o que diz o texto. Atos 2, verso 38. A Bíblia diz assim, deixa eu colocar na tela para você. Atos 2,38 diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pergunta era, lembra lá, ó, o que é necessário, segundo a Bíblia, para a remissão dos meus pecados? Para que meus pecados sejam perdoados, está dizendo aqui, ó, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, o dom do Espírito Santo. Então veja, para que você tenha os seus pecados perdoados, tenha a remissão dos seus pecados, a Bíblia está falando aqui de maneira muito clara, arrependei-vos e seja batizado. Mas primeiro, antes de você ter o perdão dos seus pecados, se arrependa. Enquanto você não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, você nunca vai alcançar o perdão. Porque aquele que não está arrependido não vai pedir perdão. Quem não pede perdão não recebe o perdão dos pecados. Então, você tem que se arrepender e também pedir perdão.
Outro texto que não está na tela, não estava na tela, mas eu mencionei, Mateus 6, verso 12. Abra sua Bíblia aí, Mateus 6,12, e anota no comentário, anota no caderninho, Mateus 6,12, que é necessário, segundo a Bíblia, para alcançar a remissão dos seus pecados. Mateus 6, verso 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, outra condição para que você tenha os seus pecados perdoados é que você perdoe o seu próximo. Como vimos aqui, não é só Deus que perdoa, nós também devemos perdoar, inclusive para receber o perdão dos nossos pecados, ok? Agora, algumas condições para este perdão. Vamos lá? Condições para o perdão. Depois de arrependido, a próxima pergunta diz, depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? Depois que você está arrependido, vimos que a gente deve se arrepender e depois pedir perdão. Depois de arrependido, o que eu tenho que fazer? Já dei a resposta, mas vamos ver na Bíblia, né? Vamos lá, não adianta, não interessa muito o que eu falo não, viu gente? Interessa o que a Bíblia fala. Vamos lá, 1 João, eu estou abrindo já aqui o texto. 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Minha Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João, é a primeira carta, primeira epístola de João. Então, 1 João, finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse, capítulo 1, verso 9. A pergunta é, depois que eu estiver arrependido, qual é o outro passo? O que o pecador deve fazer depois que ele está arrependido? Vamos lá? Já anotou aí a pergunta? Depois de arrependido, o que o pecador deve fazer? 1 João 1, verso 9, a Bíblia nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha a primeira palavra aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados. Então, depois que eu estou arrependido, o que eu tenho que fazer? Confessar o meu pecado. É me arrepender, dizer assim, nossa, eu fiz isso aqui errado, eu não devia ter feito. Estou arrependido. E depois o que eu tenho que fazer? Confessar. Chego diante de Deus e digo assim, Senhor, olha, eu fiz isso e isso e isso. Não é só dizer para Deus assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você tem que mencionar o nome do seu pecado, o que você fez, dá vergonha, dá, mas diante de Deus, Deus não aponta, não está aqui para apontar o seu erro. Ele quer que você confesse. Diga assim, Senhor, eu roubei, eu menti, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas confessando os seus pecados, ok? Então depois de arrependido, o que eu tenho que fazer? Confessar os meus pecados, ok? E aí então, próxima pergunta, quantas vezes, você já ouviu assim, quando uma pessoa diz assim, ó, já te perdoei 1, 2, 3, a próxima acabou, não tem como eu te perdoar mais não. Já viu isso? Quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Quando a pessoa chega para mim e diz assim, me perdoa por favor, só mais essa vez. Aí fica essa pergunta, quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? O texto aí está em Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Abra sua Bíblia aí para a gente descobrir quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende. Anota a pergunta então, quantas vezes devo perdoar quem me ofende? E o texto é Mateus 18, 21 e 22. Anota aí, Mateus 18, 21 e 22. Quantas vezes eu devo perdoar quem me ofende? Vou dar o tempo aí de você anotar, enquanto eu estou abrindo aqui Mateus 18, 21 e 22. Estou mencionando para você anotar no comentário, no seu caderno, mas vai anotando aí e vai interagindo. Mateus 18, 21 e 22. Vamos lá? Já encontrou? Já? Eu também já encontrei aqui. Vamos lá, para ir descobrir quantas vezes eu devo perdoar quem me ofendeu. Está na tela, mas pode acompanhar na sua Bíblia aí também. A Bíblia nos diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha a pergunta dele, até 7? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro foi muito sagaz na pergunta dele aqui. Porque veja, a tradição judaica religiosa ensinava que a pessoa deveria ser perdoada até 3 vezes. Até 3 vezes. A partir daí, já não tinha obrigação nenhuma de você perdoar aquela pessoa. E aí Pedro, para dar uma margem de segurança, ele pergunta o dobro mais 1. Então ele pergunta, olha, não vou perguntar 6, que é o dobro, não. Vou perguntar o dobro mais 1. O dobro mais 1, 7 vezes, Senhor, eu devo perdoar? Uma margem de segurança para Deus falar, 7 nem tanto, Pedro, pode ser menos. Para Jesus dizer isso para ele, mas não, Jesus deu uma resposta mais que surpreendente. 7 vezes, o número da perfeição é 7?
Não só 7, mas 70 vezes 7. Faz as contas aí, 70 vezes 7. Dá quanto aí? Coloca no comentário para mim. Quanto dá 70 vezes 7? Coloca aí. Isso, 490 vezes. Quem é que vai ficar contando 490 vezes? Na verdade, Jesus não está aqui limitando o perdão até 490. Ó, estou contando, 489, só tem mais uma. 490 agora chega, não perdoo mais. Não é isso. É porque Jesus, quando estabelece esse múltiplo do número 7, 70 vezes 7, ele está querendo dizer que o perdão deve ser pleno, deve ser completo e deve ser infinitas vezes. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes o teu amigo, o teu próximo pedir perdão, ele te ofendeu, pisou no teu calo, te apunhalou pelas costas, perdoe quantas vezes forem necessárias, ok? Sobretudo, eu sei que às vezes isso é difícil quando se trata de uma questão chamada dinheiro, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Quando se trata de dinheiro, 70 vezes 7 eu perdoo a pessoa? E aí, quando se trata dessa questão aqui de dinheiro, o que Jesus ensinou sobre o dinheiro? É o que nós vamos ver agora. Nós vimos que sobre o perdão ele pagou todo o preço. Agora, o dinheiro, saiba que o dinheiro foi o segundo tema mais falado por Jesus durante todo o seu ministério. Ele falou, o assunto mais falado foi sobre o reino de Deus. Essa expressão foi a expressão que Jesus mais repetiu durante seu ministério, sobre o reino de Deus, mas sobre o amor ao dinheiro foi o segundo tema que Jesus mais falou sobre o seu ministério. Pode conferir aí nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver que esse é o segundo tema, o dinheiro, o assunto mais falado. E eu quero começar, então, falando com você, já que fala de dinheiro, e fala de igreja, e fala de religião, e fala de Bíblia, muita gente já fala logo de quê? Dízimo. Ah, porque o pastor rouba da igreja, rouba do povo. Ah, o pastor tem que pagar o dízimo para o pastor. Primeiro, não se paga dízimo, e segundo, não é para o pastor. Primeiro, por que não se deve falar que paga o dízimo? Porque você não está pagando mensalidade na igreja. Você está devolvendo algo que é de Deus. Nós vamos ver isso na Bíblia daqui a pouquinho. Segundo, isso não é para o pastor, é para a manutenção da igreja de Deus. Com o dinheiro do dízimo, a igreja estabelece novas igrejas em outros lugares. Ela consegue pagar os funcionários da igreja. Ela consegue comprar Bíblias para distribuir para muita gente. Ela consegue construir uma salinha de uma criança de uma igreja que não tem, construir um banheiro. É assim que a igreja vai se sustentando, com o dízimo. Então, para manutenção da igreja de Deus, não para pagar, pastor. E não se paga dízimo, se devolve o dízimo. Dízimo, a palavra dízimo vem da 10ª parte de nossas rendas, ou 10% de tudo aquilo que você ganha. Então, dízimo não é aquilo que você deu na telha, eu vou dar o dízimo aqui do jeito que eu quero. Não, é 10% da tua renda. Se você recebe R$100 por mês, ou R$100 por semana, é R$10 o seu dízimo. Se sua renda é R$500, é R$50 o seu dízimo. Se a sua renda é R$5.000, seu dízimo é R$500. Então é 10% daquilo que você recebe o seu dízimo para a manutenção da obra de Deus. Eu quero começar então com a primeira pergunta. Jesus, já que ele falou muito sobre dinheiro, Jesus aprovou a devolução do dízimo? Muita gente fala assim, dízimo é do Antigo Testamento, pastor. Nunca vi no Novo Testamento falando de dízimo. Jesus aprovou o dízimo? Vamos ver então? O texto está em Mateus 23, 23. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus 23, 23 é a pergunta sobre o dízimo. Jesus aprovou a devolução do dízimo? Anota aí no caderninho. A pergunta é essa, Jesus aprovou a devolução do dízimo? O texto é Mateus 23, 23. Vamos lá? Mateus 23, 23, a Bíblia diz assim, ó. Já estou com o meu texto aberto aqui, já está aí na tela também. Mateus 23, 23, a Bíblia nos diz assim, ó. Só um instantinho que eu estou no Mateus 24. Mateus 23, 23, agora sim. A Bíblia diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vou até deixar minha Bíblia aqui de lado para eu explicar bem direitinho esse texto aqui. Esse texto, Jesus está falando sobre os escribas e fariseus que tinham o costume de devolver o dízimo com fidelidade a Deus. Tá legal essa atitude de ser fiel a Deus? Sim, extremamente legal. Jesus aqui não está condenando o ato de devolver o dízimo. Ele está dizendo assim, vocês que devolvem o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, eles devolviam daquilo que eles tinham de colheita, das suas colheitas. Então eles davam 10% de suas colheitas para o templo, para a casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus.
Ok, tá tudo certo até aqui. Mas Jesus diz assim, vocês estão dando o dízimo, mas tem um problema. Vocês estão esquecendo do principal da lei, que é a justiça, negligenciado os principais preceitos da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles davam o dízimo? Davam. Eles devolviam o dízimo a Deus? Devolviam. Vou até abrir um parênteses aqui. Por que eu falo devolver o dízimo? Porque eu estou devolvendo 10% daquilo que pertence a Deus. Toda a minha renda é de Deus, foi Ele que me deu. Ele me deu e eu devolvo para Deus 10%, porque Ele me pede para a manutenção da sua casa. Só que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês estão devolvendo o dízimo, mas vocês estão esquecendo o mais importante, a justiça, a misericórdia, a fé, como você está vendo aqui na tela. Então não adianta você devolver o dízimo se você não pratica as boas obras, se você não vive um padrão de santidade, se você esquece das pessoas ao seu redor. Não adianta devolver dízimo desse jeito. E aí Jesus está dizendo assim, ó, para você ver que Jesus, ele confirmava, já que a pergunta era, olha lá a pergunta, ó, Cristo aprovou a devolução do dízimo? Sim, tanto é que ele aprovou que ele diz assim, ó, no final aqui, ó, fazeis estas coisas sem omitir aquelas. Pode continuar devolvendo o dízimo, fazer essas coisas sem esquecer aquelas outras, do amor, da misericórdia, da justiça e da fé. Não esquece o próximo, não esquece das pessoas menos favorecidas, não esquece das pessoas mais pobres, mas continua devolvendo o dízimo. Fazer essas coisas, devolva o dízimo, sem esquecer aquelas outras, da misericórdia e da justiça. Deu para compreender? Então Jesus aprovou o dízimo? Sim, ele aprovou a devolução do dízimo, ok? Muita gente diz que no Novo Testamento não tem essas coisas. Tem sim, Jesus inclusive aprovou. Vamos agora entrar de cabeça nessa ideia aí de dízimos e ofertas? Vamos lá então. Outra pergunta sobre dízimo e oferta é: como o dízimo era usado nos tempos de Israel? Como o dízimo era usado em Israel? Coloca aí no caderninho essa pergunta, como o dízimo era usado em Israel. Números 18 e 21 é o texto, como o dízimo era usado em Israel. O texto está em Números 18, 21. Eu estou dando tempo aí de você encontrar o texto, que eu estou encontrando aqui também. Números 18, 21. Como o dízimo era usado em Israel. Vamos ler? Vamos lá? Números 18, 21. Anotou a pergunta? Anotou o texto? Colocou no comentário? Abriu a Bíblia? Ok, tudo certinho então. Números 18, 21. A Bíblia nos diz o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Veja, a Bíblia está dizendo aqui que aos filhos de Levi, ou à tribo dos levitas, aos levitas, a gente deveria, naquele tempo de Israel, levar o dízimo para eles. Então a pergunta era, como o dízimo era usado em Israel para sustentar esses homens, os levitas? Sabe por quê? Porque os levitas, eles não recebiam, está até aqui uma imagem simbólica dos levitas, eles eram responsáveis pelo serviço no templo, eles eram responsáveis pelo serviço religioso do templo, da casa de Deus, eles tocavam músicas, eles cuidavam de todo o sistema de sacrifícios, então eles trabalhavam ali e eles não recebiam como herança nenhuma terra dentro de Israel. Como eles não tinham nenhuma terra, eles não tinham como ser sustentados com nenhuma plantação, com nenhuma terra, então eles tinham que ser sustentados com o dízimo. O dízimo era sustentado pelos levitas, porque eles tinham dedicação exclusiva ao templo, ao serviço religioso, à casa de Deus. Eles não tinham nenhuma outra renda a não ser o dízimo do povo. Então quando o povo trazia ali um carneirinho, trazia ali uma hortelã, trazia um azeite, ou até mesmo trazia moedas com o seu dízimo, era para sustentar esses homens que dedicavam-se exclusivamente à casa de Deus, ao serviço religioso. Deu para compreender? Então naquele tempo era para sustentar os levitas, ok? Agora outra pergunta, o que Paulo afirma? Vamos lá? Outra pergunta agora, o que Paulo afirma sobre o sustento do ministério da pregação, do ministério evangélico? Eu estou falando aqui de evangélico, eu não estou falando de igreja evangélica. É o ministério de pregação do evangelho. O que Paulo fala, o que Paulo afirma sobre o sustento de quem vive do evangelho? De quem vive pregando o evangelho? O que Paulo fala sobre isso? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí agora em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Eu estou abrindo a minha aqui também. 1 Coríntios, está aqui na tela, capítulo 9, versos 13 e 14. O que Paulo afirma? É a pergunta para você anotar aí. O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico, ou o sustento daqueles que são pregadores da mensagem do evangelho? 1 Coríntios, capítulo 9,
versos 13 e 14. Já encontrou aí? Eu já encontrei aqui. Está aqui na minha Bíblia, já está aqui aberto, ó, tá vendo? 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14, na minha Bíblia, ou aí na tela você pode acompanhar. Eu leio da seguinte forma: Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Como os levitas, lembra? Agora é aqui no Novo Testamento. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve no altar, ao altar, do altar tira o seu sustento? Então Paulo está falando que quem trabalha na pregação do Evangelho vai tirar o seu sustento de onde? Da pregação do Evangelho, do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Os que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Veja bem, pastor, o senhor é pastor. O senhor não fica com vergonha de falar desses temas? Porque aqui está falando do senhor, que quem prega o Evangelho vive do Evangelho. Eu sou um desses, que prega o Evangelho e vivo do Evangelho. Sabia disso? Eu sou sustentado com o dízimo, eu sou como os levitas daquele tempo. Dedicação exclusiva. Eu não sei em outras igrejas, em outras denominações, mas na minha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor, ele todo ano tem que assinar um termo de dedicação exclusiva, no qual ele não pode ter nenhuma outra fonte de renda ou de sustento a não ser viver do Evangelho. Porque Paulo diz, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho, não vai buscar outras fontes. Eu não posso ser um empresário ao mesmo tempo que eu sou um pastor. Eu não posso ser um pedreiro ao mesmo tempo que eu sou um pastor. Por enquanto, a obra da igreja, aí, pelo menos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, consegue sustentar os seus pastores para que vivam só do Evangelho. Eu não sei se vai chegar um tempo em que o pastor vai precisar fazer as duas coisas porque não está conseguindo, a igreja não está conseguindo pagar, vamos dizer assim, o salário do pastor para que ele viva só disso. Mas eu tenho dedicação exclusiva. E Paulo fala, aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Foi isso que Paulo afirmou, isso que nós vimos aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Agora, nós vamos falar sobre um outro tema. Já falamos de dízimo, vamos falar agora sobre a oferta. Falamos então, só para reforçar aqui, quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho, ok? Então, o dízimo, as ofertas, elas servem também para o sustento do Evangelho, ok? Vamos falar agora, eu falei sobre dízimo, vou falar sobre oferta. Lembra, o nosso curso bíblico online aqui é para falar só o que está na Bíblia. Eu não estou querendo aqui colocar nada, impor nada da minha vontade ou nada da minha cabeça, é sobre a Bíblia, tá bom? Ofertas. Ofertas expressam a nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. Enquanto o dízimo é aquilo que Deus me dá 100% da minha renda, eu devolvo para Ele porque é dele, eu não posso tocar, é dele, 10%, a 10ª parte, dízimo significa isso, a 10ª parte ou 10%, não posso tocar neles. A oferta é aquilo que está no meu coração, é aquilo que eu senti de gratidão por tudo que Deus me deu, eu vou então e dou essa oferta por gratidão por tudo que Deus me deu. Se você está muito grato, você vai dar uma oferta maior. Se você está pouco grato, vai dar uma oferta menor. É aquilo que está no seu coração e a Bíblia diz que devemos dar com alegria. Vamos ver sobre isso daqui a pouquinho, como deve ser o espírito de quem dá uma oferta. Mas vamos lá. Além do dízimo, a próxima pergunta é essa. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? O dízimo é 10%, não devemos tocar nele. Até aconselho você, quando vai receber o seu salário ou a sua renda, primeira coisa que você tem que fazer, primícia. Primeiro ponto, separa o que é de Deus, o dízimo, os 10%. E a oferta você pode então planejar e dizer assim, ó, vou também separar aqui 2% da minha renda para ofertar, ou 5%, ou 10%, o que você quiser, conforme aquilo que está no seu coração, como eu vi aqui, como nós vimos aqui, aquilo que tem no seu coração como gratidão. Mas planeja a sua oferta, não fica fazendo como muita gente faz. Quando o diácono está chegando perto ali com a salva, a pessoa fica desesperada, eita a oferta, aí não planejou bem, e esse tipo de oferta não agrada a Deus, fica lá, aí tira a carteira, ele vê na carteira uma nota de 2 e uma de 100, qual é que ele vai tirar na hora? A de 2, porque ele não planejou. Então planeje sua oferta, para que você não passe por esse apuro. Brincadeiras à parte, então vamos voltar na pergunta. Além do dízimo, o que devemos trazer mais ao Senhor? O que mais devemos trazer ao Senhor? Anotou aí? Textos então são 2, Salmo 96 verso 8 e Malaquias 3 verso 8. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Salmo 96 verso 8. Salmo 96 verso 8, eu vou colocar na tela aí para você, mas eu vou também abrir a minha Bíblia aqui, ó, Salmo 96 verso 8. Vamos lá.
Salmo 96, verso 8, já estudamos hoje sobre perdão, estamos estudando agora o que Jesus ensinou sobre dinheiro. Vamos lá? Salmo 96, verso 8 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas ou ofertas e entrai nos seus átrios. Trazer oferendas, trazer ofertas. Então, além do dízimo, o que eu tenho que trazer mais ao Senhor? Oferendas, as minhas ofertas. A Bíblia diz que eu nunca posso ir para a casa de Deus de mão vazia. Nem que seja ali a minha pequena oferta, como foi da viúva pobre, mas eu tenho que ir. Sempre, nunca devo ir com a mão vazia e de maneira planejada, sistemática. O que é planejado? Planejado é quando você saiu de casa e pensou, minha oferta vai ser isso aqui. Ou antes de começar o mês, você fez o planejamento, eu vou separar a minha oferta, 2% da minha renda para ser minha oferta. 3%, 5%, 10% da minha renda vai ser a minha oferta nesse mês. Você pode dividir ou você pode dar tudo de uma vez. Mas o ideal é que você nunca vá para a casa de Deus de mãos vazias. E outra dica, que seja sistemático. Não pode ser assim, 1 mês sim, 2 não, 3 meses sim, passou 2 sem dar oferta. Então a oferta tem que ser algo sistemático também. Tá bom? Outro texto então está em Malaquias 3, verso 8. Está no finalzinho do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3, verso 8. Além do dízimo, a pergunta agora é essa. Além do dízimo, o que mais eu devo trazer ao Senhor? Já vimos que o dízimo é aquilo que pertence a Deus, 10% não devo tocar. Mas além do dízimo, estamos falando de oferta. Malaquias 3, verso 8 diz assim: roubará o homem a Deus? É a pergunta que Malaquias faz. O homem pode roubar a Deus? Talvez no nosso pensamento pequeno a gente pense assim, não, o homem não pode roubar a Deus. Quem é que pode roubar a Deus? Deus é dono do ouro e da prata. Ninguém rouba a Deus. Olha o que diz aí. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus está dizendo, vocês me roubam e ainda perguntam, em que te roubamos? E aí a resposta de Deus vem, nos dízimos, não só nos dízimos, mas também nas ofertas. Olha aqui, nós roubamos a Deus no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eu seguro para mim, retenho para mim o meu dízimo, eu estou roubando de Deus. Porque pertence a Ele, 10% é dele. Mas eu também roubo a Deus quando eu não dou a minha oferta. Roubar a Deus, olha que coisa pesada. Olha que mensagem forte. Roubo a Deus quando eu não devolvo o meu dízimo e a minha oferta. Tá bom? Vamos lá, última pergunta da noite agora. A pergunta é, para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Você pode só resumir para anotar aí. Qual é a essência da verdadeira oferta? Vamos lá? Qual é a essência da verdadeira oferta? Os textos são 2. Aqui só tem um, mas eu quero ler 2 com você. O primeiro está em Lucas 21, de 1 a 4, que é a história da viúva pobre. Nós vamos entender qual é a essência, qual é o sentimento do coração da verdadeira oferta. Da pessoa que vai ofertar a Deus, qual é o sentimento dele, deve ser no coração. Tá? O outro texto, já pode anotar aí, 2 Coríntios 9, verso 7. Primeiro, Lucas 21, de 1 a 4. Nós vamos ler 1, 2, 3 e 4. E depois, 2 Coríntios 9, verso 7. Qual é a essência da verdadeira oferta? Essa é a pergunta, anotou aí? Lucas 21, de 1 a 4. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia. Lucas 21, de 1 a 4. Anota aí. Lucas 21, de 1 a 4. Pode colocar no comentário, pode colocar aí no seu caderninho, vai anotando. Lucas 21, de 1 a 4. Está aí na tela já, os versos 1 e 2, depois eu vou ler os versos 3 e 4 também com você aqui na tela, tá bom? Lucas 21, verso 1, a Bíblia diz assim, olha essa história, que interessante. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Veja bem, a história aqui é Jesus com seus discípulos na porta do templo, e ali na porta do templo tinha um recipiente chamado gasofilácio. E nesse gasofilácio era um recipiente de metal, onde quando você colocava as ofertas fazia um grande barulho. E ali alguns homens ricos, segundo o verso 1, Jesus via os homens depositando suas ofertas no gasofilácio. Provavelmente uma quantidade bem grande de moedas eles colocavam ali e faziam um grande barulho. E quando fazia aquele barulho, eles faziam assim, soltavam as moedas para que todo mundo parasse e ouvisse, olha, peraí, tem alguém dando uma quantidade grande de oferta, é alguém rico, e todo mundo parava naquele momento e se voltava para olhar para o gasofilácio, porque um rico, uma pessoa bem trajada, bem vestida, parava e todo mundo via. Ou seja, a intenção daquela pessoa no coração, provavelmente era uma intenção de alguém que queria aparecer para os outros, que queria mostrar o quanto ele estava ofertando e o quanto ele era rico, o quanto sua roupa era bonita, ou a quantidade de moeda que ele colocava ali.
Naquele mesmo momento apareceu uma mulher, uma viúva pobre, que provavelmente tinha essas 2 moedinhas, que era parte daquilo que ela tinha guardado de último, suas 2 últimas moedas, para sustentar o seu filho, e não tinha mais nada. Provavelmente morreria depois daquele momento, porque ela não teria mais com que se sustentar. Mas ela foi e deu o seu tudo, suas 2 moedinhas, provavelmente colocou lá no gasofilaço, bem, sabe quando você coloca a ofertinha lá na salva, aquela de metal, quando você coloca e não quer que ninguém ouça? Ela colocou ali aquelas 2 moedinhas bem, com bastante vergonha. E olha qual foi a resposta que Jesus dá a esses 2 tipos de modo de ofertar. Um que quer aparecer e o outro que quer se esconder, não quer que ninguém veja, mas deu o seu melhor. Verso 3, a Bíblia diz assim, Lucas 21, verso 3. E disse, verdadeiramente vos digo, é Jesus dizendo, que esta viúva pobre deu mais que todos. Espera aí, ela só deu 2, o outro deu um monte de moeda. Verso 4, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Essa, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Jesus está dizendo que a viúva pobre, ela deu muito mais do que aquele homem rico. Sabe por quê? Porque o homem rico deu aquilo que sobrava. Aquelas moedas, mesmo sendo uma quantidade grande, era sobra. Ele já tinha gastado já com as melhores roupas, com a melhor casa, com tudo de melhor para ele. O resto sobrou para Deus. Então, primeira coisa sobre aquela pergunta que nós fizemos, qual é o espírito, ou qual é a essência da verdadeira oferta? Primeiro, não pode ser aquilo que você dá para Deus, aquilo que está sobrando para Deus. Tem que dar o seu melhor para Deus. Por isso que eu disse, tira as primícias primeiro para Deus, depois vai fazer as outras coisas, pagar a conta, pagar boleto, mas tira primeiro o que é de Deus, porque é esse tipo de oferta que agrada a Jesus. Segundo, Jesus falou assim, olha, ele deu aquilo que sobrava. Essa mulher deu tudo que ela tinha, deu o seu melhor para Deus. Se hoje o que você tem é o seu coração, dê o seu coração para Deus. É a sua vida que você tem de melhor, dê a sua vida. Se é bens materiais, dê bens materiais, mas não deixe de dar o seu melhor para Jesus. É interessante que muita gente ainda diz assim, eu vou fazer que nem a viúva pobre, eu vou dar só 2 moedinhas, porque isso também agrada a Deus. Não se meta com a viúva pobre, viu? Porque se você for querer fazer igual ela fez, tem que dar tudo que você tem, não é só 2 moedinhas não. Ela deu 2 porque é só isso que ela tinha. Se você quiser ser igual a viúva pobre, vai ter que dar tudo que tem lá na sua conta. E não é nem isso que Deus está pedindo. Então não se meta a querer ser igual a viúva pobre não, mas dê o seu melhor sempre para Deus, tá bom? Não é que Jesus está te pedindo tudo, mas dê o seu melhor, tá ok? Outro texto que eu quero ler com você, aqui ó, tá aqui até uma representação de como era, tá aqui o gasofilaço de metal, tá vendo? O homem rico chegou ali, depositou tudo, e o viúvinha pobre, ó, 2 moedas apenas, tá bom? Então, para a gente fechar o último texto, então, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ainda sobre a essência da oferta, como deve estar nosso coração quando a gente oferta, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, vamos lá? 2 Coríntios 9, verso 7, qual é a essência da oferta? O coração da pessoa, como deve estar quando ela vai ofertar ao Senhor? 2 Coríntios 9, verso 7, a Bíblia diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É aquilo que você trouxe de gratidão. Está muito grato no coração a Deus? Deu uma oferta melhor. Está menos grato agora? Deu uma oferta menor, mas é aquilo que está proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Você tem que dar para Deus, tem que ofertar para Deus, mas com coração alegre. Não adianta você chegar lá e colocar 50, 100 reais, 200, 300, 1000 reais, mas com aquele, sabe, colocando, quase tirando, vai fazer uma falta, não, meu Deus, eu não quero ir, nossa, vai fazer tanta falta. Deus não se alegra com isso. Aquele que está lá dizendo aqui, ó, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquele que está dando ali com maior tristeza no coração, nem precisa dar, nem precisa. Porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, hoje nós chegamos ao fim desse estudo, um estudo um pouco mais longo, que foi um 2 em 1, falamos sobre perdão e falamos sobre dinheiro. Chegamos a 2 decisões que precisamos tomar. E se a sua decisão hoje é entender que precisa pedir perdão para Deus pelos seus pecados, confessar e também perdoar o seu próximo, esse é o momento de aceitar. E colocar aí no comentário dizendo assim, eu aceito o perdão que Jesus me oferece e eu quero perdoar mais as pessoas ao meu redor.
É esse o seu desejo? Coloca aí no comentário. Aprendemos sobre perdão, mas aprendemos sobre dinheiro. Você vai colocar aí no comentário também que você entende que os dízimos e ofertas servem como plano de Deus para a manutenção da obra dele. E que você quer ser fiel a Deus. Coloca aí, eu quero perdoar mais, quero receber o perdão e quero ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Se o seu desejo é esse, coloca aí no comentário. Mas também, lembra que a gente sempre repete aqui a minha decisão? Então repita aí comigo, essa decisão. Vamos juntos. Se essa é a sua decisão, repita as seguintes palavras. Creio que Jesus... Isso, é para você repetir aí da sua casa. Pode falar em voz alta que não é vergonha não. O céu está te ouvindo. Vamos lá. Creio que Jesus... Isso. Pode perdoar meus pecados. E que preciso confessar meus erros a Ele. Desejo a partir de hoje perdoar quem me ofendeu. Amém. Segunda parte agora da minha decisão, sobre o que aprendemos sobre o dinheiro agora. Entendo que os dízimos e as ofertas, repita comigo, fazem parte do plano de Deus para a manutenção de sua obra. Decido devolver o que pertence a Deus de todo o coração. Amém, amém, louvado seja Deus. É o seu desejo mesmo, de fato? É o seu desejo de coração? Se o seu desejo é esse, eu te convido agora a fechar os seus olhos, como você está, e entregar para o Senhor tudo aquilo que você traz de culpa, de sentimento de culpa, de pecado, e confesse para Ele agora nessa oração. Diga para Ele, Pai, eu entendo que o Senhor veio para me perdoar, e eu às vezes carrego um sentimento de culpa, eu quero confessar os meus pecados para que o Senhor me perdoe hoje. E me ajude a perdoar quem eu não perdoo. Me ajude a refazer ou fazer as pazes com aquela pessoa que eu estou brigada hoje. Que eu estou brigado hoje. E também é o momento de você dizer para Deus, Senhor, eu quero ser mais fiel nos dízimos e nas ofertas. Entendi a importância disso para a manutenção da tua obra. É o seu desejo mesmo? Então feche seus olhos, que nós vamos orar. Querido Senhor, sabe, hoje nós tivemos uma lição bem ampla e bem profunda, aprendemos sobre o perdão e que o Senhor está disposto a nos perdoar. Obrigado por tanto amor, obrigado por nos perdoar. E aprendemos também, bom Pai, hoje, através da Tua palavra, que o Senhor não só quer nos perdoar, mas está esperando de nós que a gente confesse os nossos pecados, que estejamos arrependidos deles, mas que também a gente perdoe o nosso próximo, perdoe o nosso amigo, aquela pessoa que provavelmente a gente esteja brigada hoje. E nós pedimos, bom Pai, que o Senhor nos dê força para realizar tudo isso que o Senhor espera de nós. Inclusive, a lidar bem com os nossos bens materiais, com o dinheiro. Se Jesus falou tanto sobre esse tema é porque era importante para nós. E hoje entendemos a importância dos dízimos e ofertas na manutenção da Tua obra. E eu devo ser mais fiel, dando ao Senhor tudo aquilo que está proposto no meu coração e o dízimo, que pertence ao Senhor, os 10%. Senhor, me ajude a ser fiel de todo o meu coração. Essa pessoa que ora comigo também deseja isso. Entrego a vida dessa pessoa agora em Tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Louvado seja Deus. Eu quero, antes de mais nada, antes de ir para a interação aqui, colocar aqui para vocês, só colocar aqui, ok, deixa eu só ver aqui quem já comentou, deixa eu só passar para vocês aqui algumas coisas importantes. Amanhã, o tema da sexta lição é o que Jesus ensinou sobre a sua volta. Jesus vai voltar aqui neste mundo? Vai, eu já te adianto isso, estou dando um spoiler para você, mas vai valer a pena amanhã estar aqui para a lição número 6, o que Jesus ensinou sobre a sua volta. E lembrando que você que tem um amigo que está estudando a Bíblia com você está convidando um amigo para vir aqui estudar a Bíblia com você, enfim, ou você que está me acompanhando e está pensando em tomar uma decisão, dia 27 tem batismo, então fala com esse seu amigo, olha, marca o seu batismo, porque no dia 27 vai ter batismo, o seu batismo. Se você está me ouvindo aqui agora pensando, pastor, é comigo? Coloca aí no comentário, pastor, marca o meu batismo que eu também quero ser batizado, coloca aí, me procura no privado, procura essa pessoa que te mandou o link e diga assim, marca o meu batismo, fala com o pastor lá, meu batismo no dia 27, nós vamos marcar o seu batismo no dia 27, tá bom? Agora sim, deixa eu me virar aqui um pouquinho, para eu ver os comentários de todo mundo, provavelmente eu não vou conseguir pegar porque foram muitos comentários,
tá bom? Tô vendo aqui a Amanda Ferreira, lá de Itaituba, mandando um abraço aí. Boa noite, Amanda, que esteve aqui com a gente. Berenice, minha sogra. A minha mãe dizendo tema difícil, perdão. A Helenice colocando os textos bíblicos aí também. A Helenice disse assim, só Deus pode perdoar pecado. Será? Nós vimos aqui que não. Nós também devemos perdoar, não só Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Nós vimos, peraí, me perdoe aqui, Helenice, me perdoe. Deixa eu voltando aqui. Só Deus pode perdoar pecados, mas perdoar um ao outro, nós também devemos perdoar, tá bom? Nesse sentido, a Helenice estava certa, viu, Helenice? Estava certa sim. A Isabel dando boa noite, atrasada, mas chegou, mas tá bom, Isabel, sem problemas. A Fátima dizendo que o ser humano pode em circunstâncias diferentes, é verdade. O ser humano pode, mas não pode perdoar pecado. Pode perdoar um ao outro, mas não perdoar pecados. Nós não podemos, só Deus, só Jesus perdoa, né, os pecados. O pessoal colocando os textos aí, a Simone disse assim, depende. Se eu pequei contra o meu irmão, eu posso pedir perdão para ele. Pode e deve, né, Simone? O pessoal colocando os textos aí também, descendo mais aqui. A Isabel dizendo assim, quando ofendemos alguém, pedimos perdão para Deus e a pessoa ofendida também. É isso mesmo, pedir perdão para Deus e para a pessoa que você ofendeu. Tá certo? Deixa eu ver aqui o comentário da Priscila. A Priscila colocou aí anotando aí, né, quais são as condições para o perdão, né? A Helenice colocou aí 490 vezes, que é o cálculo lá, 70 vezes 7, 490, né? A Eunice colocou arrepender, confessar e perdoar quantas vezes for necessário. São as condições, né, para receber o perdão de Deus, é se arrepender, confessar e perdoar quantas vezes for necessário. A Priscila também colocou quais são as condições para receber o perdão de Deus. Estou fazendo aqui uma revisão com vocês. Arrepender, confessar e perdoar sempre. A Isabel dizendo, do Carmo e Léo, vocês estão convidadas, viu? Convidada fiel. Então, do Carmo e Léo, parabéns aí pela sua presença hoje mais uma vez. Só colocando mais comentários aqui. Deixa eu ver mais. Colocando aqui os textos bíblicos, colocando amém. A Vilma dizendo, mais uma vez atrasada, pastor, boa noite a todos, mas que bom que chegou, viu, Vilma? Pode acompanhar depois. Você que chegou depois, terminando aqui, vai estar disponível você pegar desde o começo, tanto aqui quanto no Facebook, no Instagram, no Spotify. Então, só repetindo o que eu falei lá no início, no YouTube, canal Viver e Aguardar, vai ter a lição de hoje lá também. Aqui no Facebook vai ter também. Vai ter lá no Instagram, @PRJVictor, no IGTV, que é a TV do Instagram lá, @PRJVictor, ou no Spotify, para aqueles que gostam de ouvir podcasts. No podcast do pastor tem lá também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Eunice dizendo, e se está na Bíblia, eu acredito. Amém, amém. Pastor Jefferson dizendo, eis-me aqui. Bom aí, meu vizinho está aí junto com a gente, pastor Jefferson, lá do distrito do Premem. A irmã Vilma dizendo, Deus é tão educado, pastor, que ele pede só por 10%. E os ladrões que nem pedem nada e leva tudo, né? É verdade. Deus, ele faz uma sociedade que para ele é muito injusta. Ele fala assim, ó, vou fazer uma sociedade. Eu vou te dar saúde, vou te dar trabalho, vou te dar tudo. E aí do 100% do lucro, eu só quero 10%, os outros 90% você pode ficar. Olha, se Deus dá tudo, ele só pede 10%, ele é muito bondoso, né? Verdade, uma sociedade muito boa para nós. Isabel dizendo assim, eu aceito o perdão e quero perdoar mais. A Eunice dizendo, eu quero ser fiel. A Priscila dizendo, eu quero perdoar mais e receber perdão e ser fiel nos dízimos e ofertas. A Fátima também dizendo, eu quero perdoar mais, quero ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. A Simone dizendo, eu quero a cada dia ser fiel a Deus, sempre fazendo o melhor para Ele. A Isabel também diz, eu desejo ser fiel nos dízimos e ofertas. A Priscila, amém. Eunice, amém. Edilene, boa noite, irmãos. Boa noite, Edilene. A Priscila dizendo, então, até amanhã. A Vilma, amém a todos. Elaine, a mensagem de hoje realmente me tocou, principalmente quanto ao perdão. Amém. Amém, Elaine. Louvado seja Deus, porque Deus tocou você hoje. O Fabrício dizendo, louvado seja Deus por todas as maravilhas desse mundo. Amém, Fabrício. A Simone, deixa eu ver aqui o que a Simone disse. Senhor, me ajuda a cada dia a ser fiel ao Senhor, porque enfrentamos tanta dificuldade nesse mundo. É verdade. Que Deus nos dê força. O Cleison dizendo, eis-me aqui, hoje foi bom. Amém, Cleison. Louvado seja Deus. Então, repetindo, amanhã
o que Jesus ensinou sobre a sua volta, tá bom? Batismo marcado dia 27, coloca aí no comentário para nós, pastor, eu quero ser batizado. Ou então, manda para o seu amigo para marcar o dia do seu batismo, dia 27, nós temos essa data marcada aí, tá bom? Fabrício, tô vendo aí que você colocou aí, cheguei atrasado, mas peguei toda a oração, daqui a pouco estou no YouTube para assistir toda a aula. Então, aula número 5, o que Jesus ensinou hoje foi, Jesus ensinou sobre perdão e sobre o dinheiro, tá bom? Você não perde por esperar, daqui a pouquinho vai estar lá. Que Deus abençoe você, Deus te dê uma excelente noite e amanhã estamos aqui juntos às 8 horas da noite, todos os dias, viu? Até o dia 26, todos os dias estaremos juntos aqui no curso bíblico online, às 8 horas da noite, esse curso inteiramente grátis para você durante 15 noites. Deus te abençoe, Deus te dê uma excelente noite, em nome de Jesus e até amanhã.